Bom, gente, vamos começar então. Eu sou Juliana Guedes, coordenadora aqui do setor de comunicação e marketing do Hospital Vila da Serra. E continuando as celebrações do Outubro Rosa, né, esse mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e também para falar sobre saúde da mulher, hoje nós vamos conversar sobre endometriose. Boa noite, doutora Antônio Eugênio. Consegue me ouvir direitinho? Sim, boa noite, estou ouvindo bem. Gente, esse é o Dr. Antônio Eugênio Mota Ferrari. Ele é médico ginecologista e obstetra, é membro da American Society for Reproductive Medicine, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, mestre em Ciências da Saúde, coordenador da Clínica de Ginecologia e Obstetrícia e diretor técnico aqui do Hospital Vila da Serra. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, doutor Antônio. Eu que agradeço. Bom, então nós vamos começar, né, com um tema. Hoje o tema ele é bem interessante, eu acho que é um tema que agrada a maioria das mulheres, todo mundo quer saber muito, para falar sobre a endometriose. Doutor Antônio, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse o que é a endometriose. Bom, endometriose é uma doença crônica, não é rara, é comum, comete aí perto de 10% das mulheres, talvez mais. Muitas não têm sintomas, nem sabem que têm ou tiveram endometriose. O que é endometriose? Endométrio é aquele tecido que tem dentro do útero, que todo mês se prepara para receber o neném. Não havendo neném, esse endométrio desmancha e sai pela vagina, é a menstruação. Então a mulher menstrua o endométrio todo mês quando ela não engravida. E o que é endometriose? É a presença desse tecido, desse endométrio, fora do lugar dele, fora do útero, dentro da cavidade abdominal, em cima de um alço intestinal, no ovário, na trompa, na parede pélvica interna e até em lugares distantes, o que é raro, mas pode acontecer, como pleura, pulmão, etc. Mas o mais comum é ali, na região pélvica. E o que acontece? Todo mês o endométrio se prepara para receber o neném. Esses focos de endometriose que apareceram ali se preparam também para nada, mas crescem. E aí não houve neném, a mulher menstrua o endométrio dentro do útero. Esses foquinhos de endometriose menstruam lá dentro da cavidade. E aí gera um sanguezinho lá dentro, que vai gerar uma reação inflamatória, gerando fibrose, aderência, começa a grudar tecidos um no outro pela reação inflamatória que esse sangue aconteceu lá dentro. Ainda muito discreto, mas mês que vem menstrua de novo. E mais um pouquinho de sangue. E aí essa doença crônica vai se perpetuando e aumentando as aderências, os focos e até a formação do cisto, porque quando ela acontece dentro do ovário, ela não tem para onde drenar o sangue menstrual, que cairia dentro da cavidade abdominal. Ele fica preso dentro do ovário e vai formando um cisto, que chama endometrioma, que é um cisto cheio de sangue menstrual de todos os meses passados que vão se juntando ali. Então é isso, é uma doença crônica, contínua, não se sabe muito bem por que ela acontece, provavelmente é implante de células endometriais que caíram dentro da cavidade por alguma razão. E a única cura que existe absoluta é a menopausa. Porque com a menopausa a mulher para de menstruar, os focos param de crescer, e aí tudo fica bem. Mas enquanto ela está menstruando, enquanto esses focos crescem e menstruam, eles vão evoluindo, vão piorando, agravando a doença. Ela vai levar duas coisas principais. Dor, porque vai aderir ali dentro do tecido, e está cometendo trompa, ovário, o que pode levar à infertilidade também. Certo, então o senhor já até acabou de responder uma pergunta minha que seria que tem cura. Então tem cura só com a menopausa. A cura absoluta é a menopausa. Tem tratamento para com que ela evolua o mais lentamente possível ou para tirar efeitos dela que estão gerando dor, estão gerando infertilidade, etc. A maioria das vezes cirúrgico. Tá. E é uma doença hereditária? Não, hereditária não, mas existe uma tendência familiar. É muito comum a gente ver famílias repetindo entre irmãs, entre mãe e filha, apesar de não ter uma hereditariedade definida. Não tem nenhuma causa definida também, então, né? Porque acontece não. Existem fatores que facilitam. Por exemplo, uma mulher que menstrua uma quantidade muito grande, de volume menstrual muito grande, pode o sangue fluir pelas trompas para dentro da cavidade. Em vez de ele estar só saindo pela vagina, ele pode estar revertendo um pouquinho para dentro da cavidade, levando células que podem implantar lá dentro. Então tem fatores que podem facilitar isso aí. E a gente não tem muita certeza de quando isso acontece. Agora, ela não leva mais nada a não ser isso, dor e infertilidade, que é um problema para muitas mulheres.
Sim. Nós vamos chegar na infertilidade daqui a pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas que a gente recebeu durante essa semana, algumas pessoas enviaram. Então, a Edilamar e a Elisângela, elas perguntaram quais são os sintomas da endometriose. É basicamente dor. Que tipo de dor? Uma dor pélvica que coincide geralmente com a menstruação. Porque o foco dentro da cavidade menstrua, né? Então ele gera sangramento lá dentro. Então a mulher queixa, geralmente, que ela tinha muito pouco, nem tinha cólica menstrual, e agora a cólica menstrual está ficando mais frequente, mais comum, mais intensa, quer dizer, mostrando que a endometriose provavelmente está evoluindo. A dor pode acontecer também fora do período menstrual, quando ela já está gerando aderências entre intestino, alças, útero, ovário. Pode gerar alguma dor pélvica fora desse período. E uma dor muito comum também é uma dor na relação sexual. Porque a relação sexual, o nome médico de dor na relação sexual, chama dispareunia. Tem dois tipos de dispareunia. Tem dispareunia de penetração e dispareunia profunda. Dispareunia de penetração é quando a mulher queixa dor na penetração da relação sexual. Onde é que está o problema? Geralmente na vagina. Uma infecção, uma ferida, alguma coisa na vagina. A dispareunia profunda, ela não sente dor na penetração, mas ela tem a sensação que o pênis trombou lá no fundo, lá dentro da pelve dela, com alguma coisa, gerou uma dor lá no fundo. Geralmente numa penetração mais profunda, às vezes numa posição que a penetração vai mais profunda. Então a dor lá embaixo. O que aconteceu? É que o pênis bateu no útero, movimentou o útero tinha aderências na endometriose e ela queixa dor. Então é isso. Dor da menstruação, dor pélvica, cólica menstrual, né, no caso, e dispareunia, dor na relação sexual profunda. Tá certo. A Mariana, ela quer saber como que a gente pode detectar essa endometriose? Se seria somente realizando a ressonância magnética da pelve? A ressonância é um exame muito bom para diagnosticar. Mas não é de todo necessário, porque você não necessariamente precisa de fechar um diagnóstico de pequenos focos de endometriose. Você tem que ter um quadro clínico, né? Quer dizer, qual que é o quadro clínico? Dor pélvica, dor na relação, alguma coisa desse sentido, cólica menstrual, ou infertilidade. Toda mulher infértil, perto de 30% delas vão ter endometriose. Então, toda mulher infértil será pesquisada para buscar, mulher que não está conseguindo engravidar, será pesquisada para buscar um diagnóstico de endometriose para fazer um tratamento nesse sentido. Fora isso, não precisa fazer, não precisa sair fazendo ressonância, ultrassom, etc. Desde que não tenha sintomas, nem tenha nenhuma necessidade de engravidar, dificuldade de engravidar, não precisa sair procurando, porque não é uma doença que leva à morte, ela não leva a mais nada, a não ser isso que nós estamos falando. Não que isso não seja grave, não seja preocupante para algumas pacientes, mas ela não é uma doença grave no sentido do risco de vida. Principalmente para aquelas que desejam ser mãe, né? Desejam engravidar. Para essas, né, pode ser um problema de solução complicada. Mas e o diagnóstico ele pode ser feito através do preventivo? Tem outras formas ou é só através da ressonância mesmo? Não, a maioria dos diagnósticos acabam sendo clínicos, né? O paciente conta para você que tem uma cólica menstrual que está progredindo. Antigamente tinha muito pouca cólica, agora a cólica é muito intensa. Agora ela está tendo relação sexual que dói na hora da relação sexual, né? Você usualmente pede um ultrassom, que é um exame muito mais simples, muito mais fácil de fazer e que consegue ver a maioria dos casos importantes de endometriose. A ressonância consegue ver alguns pequenos implantes que o ultrassom não consegue ver. Mas o cisto de endometriose, o endometrioma, a endometriose que está causando aderências mais graves, que você consegue ver isso no ultrassom, essas suspeitas, né, porque não é um diagnóstico preciso do ultrassom, usualmente o ultrassom é suficiente. Na paciente que quer engravidar, a gente faz sempre um exame que chama histerosalpingografia, que é um raio-x que injeta um contraste dentro do útero para passar pelas trompas, para ver se as trompas estão desentupidas. E aí você acaba achando, às vezes, endometriose atingindo a trompa e obstruindo a trompa, que é um dos mecanismos que a endometriose leva à infertilidade. Ela comete a trompa e entope a trompa, obstrui a trompa. Isso a histerosalpingografia vê. Então, na realidade, tem que ser uma análise clínica, uma consulta médica, devido a essas queixas da paciente, e não necessariamente será feita a ressonância ou precisará ser fazer. Certo. Só para lembrar, doutor Antônio, para as pessoas que estão nos assistindo, todas as informações que a gente está passando aqui é em caráter informativo. Tudo que a gente está falando aqui é em caráter informativo. Para ter um diagnóstico, se você está sentindo alguma coisa, se você tem
essa suspeita de ter endometriose, tem que procurar o seu ginecologista, não é isso? Óbvio. E não necessariamente ele vai pedir esses exames, porque vai depender muito do quadro clínico, da queixa e da proposta de tratamento que ele vai fazer. Maravilha. A Kari, ela pergunta qual que é o melhor tratamento e quando há nódulo, qual é o procedimento? Estou entendendo que o nódulo seria esse cisto que eu falei, que é o endometrioma, que é um cisto de sangue dentro, quer dizer, a menstruação que foi acontecendo presa ali dentro do ovário, geralmente o endometrioma é no ovário. O tratamento deve ser feito visando o que você quer. Por exemplo, por que você quer ser tratado de endometriose? Porque eu estou com dor, eu quero tratar da dor. Você não quer engravidar, você quer tratar da dor. Bom, então vamos tratar da dor. Vai visar o tratamento a dor, e não necessariamente a infertilidade. Não, eu quero engravidar, então a dor esquece, a dor vai continuar, você tem que resolver para você engravidar. Então o objetivo do tratamento vai ser aqui. O endometrioma, quando ele é pequenininho, ele não atrapalha para engravidar. Quando ele tem mais de 3 centímetros, 4 centímetros, ele costuma atrapalhar para engravidar. Então você pode ser necessário aí o seu ginecologista, o médico que está te acompanhando, é que vai falar se esse endometrioma é suficientemente necessário de um tratamento cirúrgico, uma laparoscopia, geralmente, que passa pelo umbigo, você vai lá e tira o endometrioma sem machucar o ovário, preservando o ovário para uma futura gravidez. Se não, ele pode ser só acompanhado. Do mesmo modo que a endometriose cresce a cada menstruação, ela para de crescer se você para de menstruar. Então, um tratamento clínico é pílula anticoncepcional contínua emendando as cartelas para não menstruar. Melhor ainda que a pílula comum, pílula de progesterona pura, que não tem nem estrogênio para estimular o endométrio. Né? E mais que isso, tem outras medicações que causam até uma falsa menopausa, para parar completamente a produção hormonal. Então a endometriose para de crescer. Então você pode adiar um tratamento cirúrgico, pode melhorar os sintomas. Né? Evidentemente, quando você opta por um tratamento a longo prazo de um método que não vai fazer você menstruar para a endometriose não evoluir, você está optando por tratar a dor, não a infertilidade. Porque se você vai tomar um remédio que não ovula, também não engravida. Né? Por isso que eu falei, se você quer tratar a dor, você não está tratando a infertilidade. Se você quer tratar a infertilidade, a dor é secundária, você tem que resolver a sua gravidez. Então o tratamento tem que ser definido pelo médico que está te acompanhando, na dependência do caso clínico, da gravidade dos sintomas, da intensidade que aparece ao exame e do objetivo final seu, né, do tratamento. Entendi. Então, isso também quer dizer que nem toda mulher que tem endometriose é infértil. A mulher que tem endometriose, ela consegue engravidar. Sim, se a endometriose não acometer a trompa, não for endometriose grave, a gente estabelece um estadiamento da intensidade da endometriose. Estádio 1, 2, 3 e 4. O estádio 1 são pequenos focos de endometriose, frequentemente não atrapalham na gravidez, mas pode estar causando dor. O estádio 4 é que está tudo aderido, não vai engravidar, já perdeu a função das trompas e do ovário. A única chance dela conseguir filhos vai ser uma fertilização in vitro, por exemplo, um bebê de proveito. Entendi. Então, isso depende tudo do quadro. Tem um dado interessante da endometriose, é que é bem possível que a endometriose seja muito mais frequente do que a gente acha. Por quê? Porque tem pacientes que não sentem nada, não sentem dor, a endometriose está lá presente, elas não queixam dor, elas não queriam engravidar e por isso não apareceu a endometriose, ou então elas engravidaram antes da endometriose ficar mais importante, com isso também não relacionou à infertilidade. Estou falando isso porque é comum a gente fazer, por exemplo, laparoscopia em mulheres para tirar um cisto de ovário que não tem nada a ver com endometriose, ou ligar as trompas porque não quer mais filhos. E na hora que a gente entra lá dentro com o laparoscópio, a gente vê a endometriose de tudo que é canto. E ela nunca queixou de nada, tem 3 fitas, querendo ligar as trompas, não queixou dor. Quer dizer, a endometriose para ela não foi sintomática, não foi importante. Não foi um problema. Não foi um problema e não será. Ótimo. Tá. Existe algum tratamento natural para endometriose? Natural no sentido de chá com biscoito? Assim, não. De não ter remédio, não usar remédio nem cirurgia. E aí o adiamento, às vezes, pode ser complicado, porque se a endometriose evoluir, principalmente para a infertilidade, vai complicar o tratamento no final. Para dor também, que vai acabar na cirurgia. Às vezes você teria a oportunidade de fazer um tratamento clínico antes, né? Como, por exemplo, como eu falei, com um anticoncepcional que não menstrua, e você adiar o problema para o futuro. Né?
Você imagina uma menina jovem de 20 e poucos anos com dor pélvica, você faz um ultrassom e diagnostica um pequeno foco de endometriose. Ela não quer ter filhos, porque ela é muito jovem, a dor não é tão intensa assim a ponto de indicar uma cirurgia. Qual que é um bom tratamento para ela? Então, a pílula contínua, emendando para não menstruar mais, para ver se a endometriose não evolui, continua acompanhando com o médico dela todo ano, como sempre faz, e vai adiando a evolução da endometriose para o momento que ela quiser engravidar e ela não está tão evoluída. Se ela abandonar o tratamento, ela pode, quando ela quiser engravidar daqui a 10 anos, não sei, a endometriose já está atrapalhando, o que hoje não está ainda. A Maria, ela pergunta o seguinte: a dor da endometriose é mais forte no período menstrual ou pode doer muito mais em outros períodos? Ela geralmente é mais forte e é mais comum. Então, é uma queixa, como eu falei no início, uma queixa comum é dor na menstruação, dismenorreia, que é o nome. Cólica menstrual progressiva, que está piorando. Cada mês que passa, a cólica menstrual está ficando pior. Né? Ela lembra que ano passado tinha cólica muito pouquinho, esse ano está muito pior. Então é isso, porque os focos estão menstruando junto com ela, com a menstruação do útero, estão menstruando também lá dentro. Então é comum a queixa nesse período. Agora existe a dor fora desse período, como também a dor na relação sexual, principalmente nos casos mais graves, no sentido de já ter mais aderências. E uma cólica intensa, desde as primeiras menstruações, uma adolescente lá já tendo essas primeiras menstruações, pode ser indicação de endometriose ou não? Precisa de ter um período aí? Pode ser sim, mas a endometriose não é a única causa da cólica. Né? Tem muita cólica menstrual, a maioria das vezes não está relacionada a isso. A própria ovulação é uma causa de cólica por causa das alterações hormonais. Né? Então, isso agora, sempre que tem cólica que surge de repente, quer dizer, está piorando, não tinha, agora tem, deve ir ao ginecologista para ver se está aparecendo endometriose lá, para segurar a endometriose na evolução dela o mais possível, para não precisar de chegar no caso de tratamento mais complicado, como uma cirurgia ou no caso de gravidez, na fertilização in vitro. E pode acontecer casos de endometriose em crianças e adolescentes, aquela primeira, segunda, terceira menstruação, já pode ser? Crianças no sentido de criança, não, porque precisa de estar menstruando para poder ter endometriose. Adolescente. Né? Tem que ter passado da puberdade. Agora, a endometriose começar bem no iniciozinho, quer dizer, é muito difícil. Ela é insidiosa, ela vai aos pouquinhos. Né? Então, mesmo que na primeira menstruação ela já está tendo implantes pequenos de células ainda, isso só vai gerar dor daqui a alguns anos. Né? Isso tem que evoluir. Nós só então consideramos um caso de ruim, né? Imagina uma menina que aos 15 anos já está começando a ter endometriose, quando ela tiver 35, ela está com endometriose grave, tem que tratar logo disso aí para não deixar evoluir. O que é importante lembrar é o seguinte: a endometriose dá esses dois sintomas que eu disse: dor de vários tipos e infertilidade. Ninguém morre de endometriose. Né? Não é uma doença grave nesse sentido. Ainda bem, né? E existe alguma forma de prevenção? Prevenção no sentido de eu não tenho nada e não quero ter, não. Porque está menstruando, pode formar endometriose daí para frente. Né? Existem fatores que são protetores. Multiparidade, muitos filhos, né? Amamentar muito tempo. Por quê? Porque durante a gravidez você não menstrua. Depois você está amamentando muito tempo, você não menstrua. Então você está fazendo um tratamento de endometriose, você está prevenindo a formação do endométrio fora do útero, porque você não está menstruando. Então, esses são fatores que protegem. Né? Qualquer fator que faça você não menstruar é um fator protetor. Emendar cartela de anticoncepcional para não menstruar é um fator protetor. Não que isso seja necessário, porque também não é assim tão intensa essa doença, tão frequente. A Ana, ela tinha perguntado se é possível engravidar, mesmo quem tem endometriose, o senhor já disse que sim. E a mulher que tem endometriose, ela pode perder o bebê? Ela tem mais probabilidade de perder? Não, em termos de engravidado, é uma gravidez normal como qualquer outra. E a gravidez é um tratamento de endometriose, como eu falei, ela fica sem menstruar 9 meses e depois amamenta mais um ano, então dá quase 2 anos sem menstruar, 2 anos de tratamento de graça, né, sem remédio, só porque não está menstruando. Então, é até bom engravidar. O que é importante é que, tendo feito um diagnóstico de endometriose, faça, junto com o seu ginecologista, um tratamento clínico para não deixar evoluir se você pretende engravidar no futuro. Porque se a endometriose evoluir, vai acabar num tratamento mais complicado, como a fertilização in vitro, que seria a única opção nos casos graves de endometriose,
E é um tratamento mais oneroso, mais complicado de ser feito, mas com sucesso hoje em dia é muito bom. E existem medicamentos que podem agravar o quadro de endometriose? Não, toda vez que você faz menstruação, você está aumentando o risco de endometriose. Então, quanto mais menstruar, mais chance dela estar evoluindo. O tratamento é exatamente o oposto, não menstruar. Mas não tem um remédio que faça piorar a situação. Uma pergunta que várias pessoas fizeram. Endometriose engorda? Não, a endometriose não engorda. Às vezes até diminui a fome, né? Porque está doendo, então engorda é comida mesmo. E falta de exercício. É verdade. E ela pode virar câncer? Não. Não, a endometriose não pode virar câncer, não tem nada a ver com isso. Agora, o endométrio está dentro do útero e existe câncer de endométrio. Então, a mulher que tem endometriose já diagnosticada e que venha no futuro apresentar câncer de endométrio, ela tem que fazer um tratamento profilático para que esses focos de endometriose também não se transformem ou evoluem para câncer. Mas isso é já na paciente depois da menopausa que está fazendo tratamento de câncer. É outra situação, não é a situação no caso que a gente está conversando. A Ana, ela perguntou se o uso contínuo do anticoncepcional pode causar endometriose. Pelo contrário, é ótimo, né? Não menstrua, está protegendo. É uma opção de tratamento. Então não tem problema. Clínico para postergar a evolução da endometriose. Lembrando que os tratamentos são todos para empurrar para frente, porque se você parar o tratamento, a endometriose volta a crescer de novo. Enquanto você estiver no período de menstrua, no período ovulatório, sua endometriose volta a crescer. A cura é a menopausa. Nem se fizer cirurgia? Não, se você fizer cirurgia, você consegue tirar os focos que já estão lá implantados, mas não necessariamente eles não formarão outros. Se você já tem uma tendência a fazer, você pode voltar a ter outros depois de algum tempo. Se você continuar tendo a menstruação acontecendo e ainda está no período fértil, pode voltar tendo endometriose de novo. Mesmo depois de ter feito. Que ela aconteceu a primeira vez, ela pode acontecer uma segunda vez. Deixa eu ver aqui que a gente recebeu umas perguntas aqui no QIA. A Dani, ela tá perguntando, DIU de cobre previne endometriose? Não, o DIU de cobre não previne endometriose. Ele é um DIU inerte no sentido hormonal, ele só libera cobre dentro do útero, que vai ter uma interferência na fertilidade, por isso ele funciona como contraceptivo. Mas a menstruação acontece naturalmente, então não vai proteger. Existe um DIU de progesterona, um DIU que libera progesterona lá dentro do útero, e a mulher fica sem menstruar. Então teria um fator protetor, sim, e até de diminuir sintomas relacionados à menopausa, à endometriose, já que ela não menstrua, né, enquanto a usuária desse DIU. Então, tá o de cobre não, o de progesterona pode ter um fator protetor. E quem tem a endometriose, ela pode usar o DIU? Tem problema? Pode. Não tem problema não. Tem problema nenhum. Tá bom. A Daiciane, ela tá falando que ela tem 3 anos que ela fez uma cauterização por causa da ferida. Ela tá perguntando se pode voltar essa ferida. Cauterização de que ferida? De endometriose? Acredito que sim. Ela não fala. Endometriose é dentro da cavidade abdominal. Então, se ela fez uma cauterização, ela fez uma laparoscopia. É uma cirurgia sobre anestesia geral, em que se passa uma câmara de televisão pelo umbigo para enxergar lá dentro da cavidade. Por que pelo umbigo? Porque não ficar cicatriz. E você enxergar dentro da barriga sem precisar de abrir a barriga, né? Não tem o pós-operatório, que é uma cirurgia grande, e não tem a cicatriz. E aí você consegue enxergar os focos de endometriose, que porventura existam, e aí você pode passar por ali um cautério e queimar esses focos. É um mecanismo cirúrgico de tratamento. Por esse mesmo técnica cirúrgica, você pode tirar os cistos de endometriose, os endometriomas, sem precisar de abrir a barriga. E também você trata a gravidade que está instituída naquele momento da endometriose. Facilitando diminuir a dor e, às vezes, também para facilitar a gravidade. A Nadine, doutor Antônio, ela fala o seguinte, mesmo sem sintomas, seria ideal procurar um médico para saber se tem endometriose? Não, só por isso não. Você deve fazer a prevenção que você faz anualmente com o seu ginecologista, em que ele vai fazer prevenção de câncer de colo, de mama, seja o que for, dependendo da sua idade, e vai averiguar se você tem sintomas relacionados com a endometriose. Porque
vai depender disso, de ter sintomas, porque senão você sai procurando doença para tudo quanto é canto, você tinha que fazer endoscopia, colonoscopia, tudo que tem exame todo dia. Né? Porque o que eu vou pensar que eu tenho? Não estou sentindo nada, não sei sair pensando, sofrendo por antecipação. A gente tem mania hoje de fazer de receber o diagnóstico pelo Google, né? Tô sentindo alguma coisa, vou pesquisar no Google, já me automedico, o que nunca é indicado, né, doutor? Isso aí é uma coisa para ser conversada diretamente com o seu ginecologista, que vai depender de cada caso, da idade, do potencial de ter filhos no futuro ainda ou não mais. Né? Tudo isso vai ter que levar em conta se vale a pena fazer algum diagnóstico. Tá certo. Mais uma pergunta que a gente recebeu. A menstruação de quem tem endometriose tem um aspecto diferente? Não. A menstruação está vindo do útero e a endometriose está lá dentro da barriga. Não tem nada a ver com a menstruação em si. Existem variações da quantidade de menstruação de uma mulher para outra, mas não por causa de endometriose. E dor na parte inferior das costas durante o período menstrual pode indicar endometriose? Qualquer dor pélvica, mesmo na frente como nas costas, pode estar relacionada e deve ser investigada pelo ginecologista. Tá certo. Problemas intestinais como diarreia durante o período menstrual, tem alguma relação com a endometriose? Pode ter e pode não ter. Faz parte da tensão pré-menstrual de algumas mulheres, nesse período pré-menstrual ou menstrual, ter sintomas gastrointestinais, né? Diarreia, etc. E não tem nada a ver com a endometriose. E pode ter a ver porque existe o implante de endometriose no intestino, inclusive na parte final do intestino é mais comum do que na alça intestinal mais alta. E pode fazer isso, como pode fazer até sangramento pelas fezes. Aí nós estamos falando de endometriose mais importante, né, que está cometendo profundamente o intestino. A Dai, ela acabou de mandar aqui nos comentários. Como descubro a endometriose? Já operei uma vez e estou com risco cirúrgico de novo pela segunda vez. Para endometriose, será que ela está fazendo... se ela está com risco cirúrgico e com indicação cirúrgica, ela está fazendo a pesquisa cirúrgica ou tratamento cirúrgico da endometriose. A confirmação diagnóstica absoluta de endometriose é cirúrgica, porque as imagens até da ressonância são suspeitas de endometriose. Né? Para você ter certeza absoluta, você teria que fazer uma laparoscopia lá dentro da barriga e olhar e ver que tem endometriose, fazer uma biópsia, mandar para o laboratório e o laboratório falar, é endométrio. Então é endometriose, porque o endométrio não devia estar aqui. E não, evidentemente que isso não é necessário ser feito para fechar um diagnóstico. Se a clínica está mostrando isso, outras imagens estão sugerindo isso. Né? Tá, Dai, a pergunta é essa mesmo? Se tiver isso, é isso mesmo. Ela falou que realmente é a segunda vez para endometriose mesmo, tá? Então, tá respondido. Acontece, porque é aquilo que vocês perguntaram aí. A cura com a cirurgia? Não, porque pode voltar. Né? Do mesmo modo que você teve a primeira vez, pode ter uma segunda. Quer dizer, na primeira você conseguiu resolver para engravidar, por exemplo, daqui a alguns anos está com ela de novo, voltando, precisando de uma segunda laparoscopia ou terceira. Tá certo. A Camille Vitória, ela falou o seguinte: eu tenho alguma coisa no meu útero que não deixa o feto ir até os 9 meses. Não é endometriose. Não é, né? A endometriose é fora do útero. Né? Então, nesse caso, Camille, aí tem que fazer uma avaliação com o médico, com o seu ginecologista, para ele verificar direitinho o que pode ser. Né, doutor? Tá certo. Existe algum medicamento mais indicado para as dores de cólica de quem tem a endometriose? Porque normalmente a gente usa Buscopan. O Buscopan resolve o problema da cólica, mas se tem endometriose, ele não está tratando a endometriose. O que é tratar a endometriose? É não deixar ela evoluir, não deixar ela piorar. Né? Ela vai continuar cada menstruação crescendo, a cólica vai piorar. Então, o tratamento da cólica da menstruação, ele do caso da endometriose, ele deve ser dirigido como tratamento clínico de endometriose. E, basicamente, é aquilo que eu falei, parar de menstruar. Né? Tomar medicação para não menstruar e não ter cólica, porque não está menstruando, e não deixar a endometriose evoluir. Né? Se não for feito um tratamento cirúrgico. E a endometriose, ela pode afetar outros órgãos? Se sim, como é que a gente consegue detectar isso? O mais comum é ali na região pélvica mesmo, né? Porque é próximo do útero, onde está o endométrio natural. Quer dizer, cometer alças intestinais, o sigmoide, que é a parte final do intestino,
o ovário, as trompas levando à infertilidade, alças intestinais estão próximas. Mas existem endometrioses que vai a órgãos distantes, rim, pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, mas são casos raríssimos, não são comuns e mais complicados. Mas não é esse o foco que se deve pensar, porque isso não é frequente. Não frequente, não é raro. Né? Tá certo. Existe a endometriose também da cicatriz, que não é tão rara assim. O paciente faz uma cesariana e o endométrio implanta na cicatriz da cesariana. Ela começa a ter dor na cicatriz a todo mês. Quando ela menstrua, tem dor na cicatriz. Quando ela menstrua, tem dor na cicatriz. O que teve aqui? Tem um implante de endometriose ali na cicatriz, que está menstruando na cicatriz dela. O tratamento é cirúrgico, tirar o pedaço que ficou implantado lá. Isso Entendi. pode acontecer. Tá certo. E imunidade baixa, pode piorar a endometriose? Olha, a relação da endometriose com a imunidade é muito complexa. Como várias doenças têm uma relação complexa entre si. Quer dizer, por que algumas mulheres têm e outras não? Porque tem um facilitador para o endométrio chegar lá ou porque elas têm defesas para não deixar o endométrio implantar lá? Tudo é possível. Mas não tem nada determinante já que isso existe, que está relacionado nem como causa, nem como tratamento ou proteção. Mas é possível. Tá bom. A Dai, ela tá perguntando se o tratamento é só a cirurgia. Você já explicou que não, que existem outros tratamentos, mas depois da cirurgia, tem algum outro tratamento indicado? Pois é, depende, é difícil explicar isso bem explicado. Por que operou? Deve ter operado porque não estava resolvendo o tratamento clínico. Ou então, a endometriose, quando diagnosticada, já estava tão avançada que não responderia mais ao tratamento clínico. Como um endometrioma muito grande, tem que ser operado. Ou então, fez o tratamento clínico, agora quer engravidar e ela tem comprometimento da função da trompa, do ovário e precisa de operar para poder engravidar. Então, depende da razão de que foi operada, né? Para saber qual que é a conduta daí para frente. Não, ela fez isso porque ela quer engravidar. Então, depois da cirurgia, ela vai tentar engravidar. Se ela engravidar, ela vai fazer tratamentos cada vez mais complexos para chegar ao final e conseguir a gravidez. Está chegando a fertilização in vitro, como eu falei. Não, ela fez para tratamento de dor. Bom, então operou, tirou todos os focos, cauterizou o que foi possível, agora dá para ela um remédio para não menstruar, para um tratamento clínico de endometriose, para não deixar a dor voltar, a endometriose voltar nos próximos anos. É isso. Então a necessidade de uma segunda cirurgia, do tratamento clínico, tudo depende do caso da paciente e do futuro que ela está querendo nesse tratamento. Tá certo, doutor. Nós acabamos com as nossas perguntas. Se o pessoal ainda quiser mandar, dá tempo, pode mandar. Tem alguma coisa que o senhor queira destacar, que o senhor acha importante, que a gente não abordou ainda? Não, eu acho que o que é interessante lembrar é o seguinte: a endometriose é uma doença relativamente comum, não é rara, mas ela, na maioria absoluta das vezes, nem é diagnosticada ou ela passa como uma cólica menstrual sem problema. Então ninguém precisa ficar neurótico com medo da endometriose. Quando a endometriose ela está pronunciada, está intensa e está levando a dores intensas, deve ser tratado logo para não deixar evoluir, não deixar piorar. E a intensidade do tratamento vai depender da intensidade do caso e da resposta que a paciente vai ter ao tratamento mais simples, sempre do mais simples para o mais complexo. Se o objetivo for infertilidade, ela não está conseguindo engravidar, e aí fazendo a propedêutica, os exames para confirmar a causa da infertilidade, descobre a endometriose, aí o tratamento vai ser em busca da fertilidade. Cirurgias para liberar as trompas, se for possível, se não for possível e a trompa estiver obstruída completamente, vai ter que ir para a fertilização in vitro, para tratamento de fertilidade, tratamento reprodutivo mais complexo. Então, o que a gente deve sempre ter em mente? Que deve fazer um diagnóstico quando ele aparece com sintomas o mais precoce, para segurar a evolução da endometriose o mais lentamente possível, para que não venha a ter um quadro complexo no futuro. Isso é só consulta ginecológica anual, contando com o seu ginecologista se está tendo cólica ou não. No próprio exame ginecológico, às vezes dá para suspeitar de dor e de suspeitar de endometriose. E a maioria dos exames mais simples consegue fechar um diagnóstico para você fazer a profilaxia, a prevenção da complexidade futura da endometriose, não evoluir, né? Não complicar para o futuro. Doutora Camille, que falou que a gravidez dela não consegue ir até os 9 meses, ela está dizendo que todos os bebês dela nascem prematuro. Camille, nós do Hospital Vila da Serra, maternidade, nós temos um corpo clínico muito bom, muito eficiente, assim, para poder te atender.
Então, eu vou te pedir para você agendar uma consulta conosco para a gente ver o que pode estar acontecendo, porque assim é muito difícil de saber, né? Então, você precisa realmente de uma avaliação médica. E nós estamos à disposição de você para quando quiser, quando precisar, a maternidade está de portas abertas, não é mesmo, doutor Antônio Eugênio? Sim, claro. E a endometriose não é causa de aborto, não é causa de abortamento frequente, como é o caso dela, né? Ou de repetição. Então, mais um motivo para a gente poder, para marcar essa consulta, que fica melhor de saber o que pode estar acontecendo. Então é isso, doutor Antônio, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até o momento. Se vocês tiverem mais dúvidas, esse vídeo ele vai ficar gravado no nosso IGTV e no nosso YouTube. Vocês podem mandar perguntas, que durante a semana a gente vai mostrando para o doutor Antônio Eugênio e ele tira isso para a gente, tá? Na semana que vem a gente tem o Entre Mães com a Cleonice para falar sobre aleitamento materno. Então, eu espero todos vocês na próxima semana. Doutor Antônio Eugênio, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu agradeço. Estou à disposição. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.